Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz e esse é o Money Mind, um programa que foi feito para as pessoas entenderem como desenvolver a mente financeira e assim conseguir destravar as finanças e poder realizar sonhos. E o tema do vídeo de hoje é um problema ainda bastante recorrente e que aflige milhões de brasileiros e de brasileiras, que são as dívidas. E eu gostaria de iniciar esse vídeo explicando um pouco do conceito do que é uma dívida, o que se caracteriza uma dívida e, eventualmente, o que não é uma dívida. Então, uma dívida, basicamente, é uma pessoa tomar recursos de outro, e aí esse outro pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, então pode ser um amigo, um parente ou pode ser uma instituição financeira, para pagar algo que eventualmente aquela pessoa não teria dinheiro para pagar e está tomando aquele recurso. Ou então que por algum motivo, não necessariamente não ter o recurso no momento, mas por algum motivo ela decidiu fazer dessa forma. Então toda vez que uma pessoa toma recursos de outrem para honrar uma obrigação que é dela, isso caracteriza uma dívida. Alguns exemplos básicos, práticos do dia a dia que a maioria das pessoas já conhecem do que é uma dívida. Comprar no cartão de crédito. Quando a pessoa compra no cartão de crédito, ela não está pagando na hora, ela está fazendo um compromisso de que ela vai pagar quando vier a fatura. Então, mesmo que seja por um curto período de tempo, aquilo é a contração de uma dívida. Outra coisa é que atualmente é possível, em alguns locais, fazer parcelamento de compras no boleto. Esse parcelamento de compras no boleto também caracteriza uma dívida, porque a pessoa está pegando aquele objeto, aquele motivo da compra ou do serviço que ela está contraindo e ela vai pagar depois parcelado no boleto, então ela está fazendo uma dívida com aquela instituição que está fazendo esse parcelamento. E outros exemplos bastante característicos também e conhecidos da maioria dos brasileiros são pegar empréstimo, seja para quitar qualquer tipo de coisa ou para pagar qualquer tipo de coisa, então adquirir empréstimo é uma dívida, e também fazer financiamento. Muitas pessoas não atrelam o financiamento a dívidas, e o financiamento, embora tenham características diferentes dos empréstimos, que eu vou falar depois, mas ele sem dúvida é uma dívida também. Então, o que seria não ter dívidas ou o que não é uma dívida? Basicamente, não ser devedor ou não ter dívidas é pagar tudo à vista, seja em dinheiro ou seja no débito, mas é na hora que você efetua a compra de um produto ou de um serviço, você, naquele momento da compra, você já quita com o pagamento à vista. Basicamente, então, vimos o conceito do que é dívida e do que não é. E o que está por trás, para a gente entender o que está por trás da dívida? O ponto que é levado em consideração quando a gente fala em endividamento é o que chamamos de crédito. Qual o potencial uma pessoa tem de crédito, ou seja, de poder pegar emprestado, vamos aqui dizer, de instituições financeiras que normalmente fazem análises para poder emprestar recursos. Então, o crédito é a possibilidade que essa pessoa tem de receber empréstimos, de tomar dinheiro dessa instituição financeira para poder pagar depois. Então, o crédito é financiar algo com o dinheiro alheio. E isso, obviamente, te faz contrair uma dívida, uma vez que você financia qualquer coisa. E aí financiar não está só no sentido do conceito de financiamento que conhecemos, onde tem um bem em garantia, como um carro, uma casa, um estudo, né, um financiamento estudantil, mas aqui estamos falando em financiar o ato de financiar. Se eu vou pagar um cartão de crédito com um empréstimo pessoal, eu estou financiando o pagamento dessa fatura de cartão de crédito com um outro recurso, que neste exemplo seria o do crédito pessoal. E quando falamos em crédito, sempre temos duas figuras importantes. A primeira, que é o tomador, ou seja, quem pega o dinheiro, quem vai pagar depois o montante que pegou mais os juros, e o cedente, que é o outro lado da história,
que é quem está emprestando o dinheiro e que vai receber os juros. Então temos sempre essas duas figuras, o tomador e o cedente. Qual que é o ponto fundamental aqui quando a gente fala do crédito, falou do cedente, falou do tomador? É a taxa de juros que está envolvida nessa negociação. Toda vez que uma pessoa contrai algum tipo de empréstimo, financiamento, você tem a parcela que você vai devolver no pagamento do montante real do que você pegou, e você vai ter uma parcela de juros, que é a remuneração daquela instituição ou daquela pessoa, se for uma pessoa física que está te emprestando, por você ter trabalhado com o recurso que ela está te fornecendo. Seria mais ou menos como alugar o dinheiro. A pessoa ou a instituição está alugando aquele dinheiro para você, e o valor que seria desse aluguel é o que a gente chama de taxa de juros negociada, que você vai ter que pagar juntamente com o montante que pegou. Então, normalmente, as pessoas já estão acostumadas com isso, mas é sempre bom relembrar para quem está assistindo o vídeo realmente entender isso. Se você pega lá 5 mil reais de uma instituição financeira, você vai pagar 5 mil reais mais o valor combinado da taxa de juros que a instituição vai te cobrar. Então, se a taxa de juros, digamos, deu uma quantidade de juros lá combinada por aquele prazo contratado de R$ 1.000 em juros, dentro desse exemplo a pessoa pegou 5 mil reais e vai pagar 6 mil, que seria referente àquela taxa de juros combinada. Legal? Então fica mais fácil entendermos o conceito de dívida quando a gente enxerga que, basicamente, quando eu contraio um empréstimo, um financiamento, algo, tomo o recurso de alguém ou de uma instituição financeira, aquela pessoa, instituição, está alugando para mim aquele dinheiro, e eu vou retornar esse aluguel em forma de taxa de juros. Mas aí vem a pergunta: toda dívida é ruim? E aí a resposta é não, porque muitas vezes as pessoas entendem que estar endividado é ruim, contrair uma dívida é ruim, e nem sempre isso é o caso. Por quê? Vamos entender primeiro quando, em que situação ter uma dívida é ruim. Normalmente, quando uma pessoa toma recurso para uma solução de emergência, para algo que ela não se planejou, aquilo é uma dívida ruim. Por que aquilo é uma dívida ruim? Porque quando a pessoa busca uma instituição numa necessidade muito premente, com uma emergência muito rápida, ela precisa daquilo logo, aquela instituição ela não vai ter capacidade de fazer uma avaliação mais completa, mais rigorosa, ou mesmo olhar a capacidade daquela pessoa ou daquela instituição que está tomando o recurso emprestado de uma forma que vá garantir aquele cedente, aquela instituição que está emprestando o recurso, ter uma garantia maior de que ela vai receber aquele dinheiro de volta. Então, uma vez que o risco fica maior para aquela instituição, aquela pessoa emprestar o dinheiro, fica mais caro aquele fornecimento de recurso. Então, toda vez que é necessário fazer uma tomada de recursos de forma emergencial, aquilo vai retornar em taxas de juros maiores por conta do risco da instituição que está emprestando, e automaticamente isso caracteriza uma dívida ruim para quem está tomando aquele crédito. Normalmente, esse tipo de situação é o que chamamos de empréstimo. Existem diversos tipos de empréstimo. Tem o empréstimo pessoal, ou CDC, crédito direto ao consumidor. Temos o crédito consignado. São tipos de empréstimos diferentes que as pessoas tomam recurso nas instituições financeiras, normalmente para pagar algum tipo de emergência. O que acontece também é que nesse tipo de empréstimo não existe nenhuma garantia atrelada, ou seja, se aquela pessoa que tomou o recurso não pagar, o risco todo assumido é da instituição que está emprestando, porque ela não tem nenhuma garantia, nada que ela vá poder acionar para buscar, para
pelo menos reduzir o prejuízo no caso de uma inadimplência, porque não existe essa garantia, não tem nada atrelado nisso que vá permitir para essa instituição ter um grau de segurança maior. Outro tipo de dívida que é ruim é aquela onde você comprou algo ou você buscou algo, pode ser um serviço, um produto, e que não tem nenhum valor agregado por trás. Então, o exemplo mais comum disso são as compras por impulso. A pessoa teve aquele impulso de compra, ela foi lá, comprou, digamos, uma blusa, e aí depois ela percebeu que ela não precisava, ou até mesmo nem queria. Foi naquele impulso, acabou comprando, e quando ela chega em casa ela percebe que ela nem vai usar aquela blusa. E eventualmente essa blusa fica pendurada lá no armário por um tempão com a etiqueta e a pessoa nunca usa. E ela pagou no cartão de crédito, por exemplo. Isso é uma dívida ruim, porque ela comprou algo que não foi útil, que não teve um valor real para aquela pessoa, e aí ela teve que pagar e contraiu essa dívida ruim. Na verdade, qualquer dívida que consideramos ruins são aquelas que não trazem melhorias reais para a vida da pessoa. Basicamente, o que acontece é, posteriormente, nesse tipo de dívida, as pessoas acabam ficando frustradas, acabam ficando com sentimentos negativos, porque se colocaram numa situação financeira que não é desejável, que não é boa, e não estão vendo uma melhoria real, não estão vendo valor adicionado para a sua vida. Então, isso caracteriza uma dívida ruim. Também é bem comum esse tipo de dívida estar atrelado justamente nos eventos onde as pessoas gastam por impulso, onde aquela contração da dívida aconteceu por impulso. Ela não conseguiu se controlar e acabou fazendo um gasto que ela não gostaria, que ela não queria, por um impulso. Basicamente, isso aqui é o que a gente enxerga como dívidas ruins. Mas vamos entender quando uma dívida é boa. A dívida ela pode ser considerada boa quando ela tem como finalidade um crescimento da pessoa no longo prazo. Por isso é que normalmente, diferente dos empréstimos, onde se considera uma dívida ruim, os financiamentos podem ser considerados dívidas boas quando bem feitos, quando planejados. Por quê? Porque o financiamento normalmente ele traz junto com ele algo de valor para a vida da pessoa. Pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser o pagamento de uma faculdade ou de uma pós-graduação, que seria o crédito estudantil, ou pode ser também, para pessoas que têm negócios, um investimento em um novo maquinário, um novo equipamento que vai ajudar aquela empresa a produzir mais lucros no futuro. Então esse financiamento ele tem algo dentro dele que está agregando valor e que vai trazer um crescimento para aquela pessoa ou para aquela empresa no longo prazo. E elas são boas no final das contas porque elas trazem também no futuro um retorno financeiro. Nós podemos enxergar isso como um investimento que a pessoa está fazendo ou que a empresa está fazendo para que ela consiga ter um retorno financeiro melhor no futuro. Quando uma pessoa pede um crédito estudantil, um financiamento estudantil, e aí ela faz uma pós-graduação, a possibilidade dela conseguir um emprego melhor, ou dela estar mais capacitada e assim gerar mais renda para ela no futuro é maior. Então, dessa forma, ela está investindo no longo prazo no futuro dela. Sempre quando falamos de financiamentos, de dívida boa, então estamos dizendo que vai trazer algum benefício para o futuro. E muitas vezes esses financiamentos eles podem ser pagos com o próprio benefício daquilo que foi adquirido. Então, voltando ao exemplo do fundo estudantil, do crédito estudantil, a pessoa eventualmente pode estar pagando ainda
os seus estudos e já ter ganho uma promoção na empresa que ela trabalha em função desse estudo, e aí vai pagar a própria parcela daquilo que ela financiou com o benefício que ela está colhendo dessa promoção de um salário maior. O mesmo pode acontecer com uma pessoa que compra um carro, que financia um carro e utiliza esse carro para dirigir, por exemplo, como motorista de aplicativo ou se for um taxista, e aí conseguir pagar as parcelas desse carro com o fruto do trabalho que vai ter com aquele veículo, que vai ajudar a pagar o próprio financiamento. E normalmente essas dívidas boas que eu estou trazendo aqui, elas foram planejadas. Ninguém faz um financiamento simplesmente porque acordou um dia e falou, vou financiar um carro. Talvez possa existir uma ou outra exceção rara sobre isso, mas a grande maioria das pessoas, quando pensam em entrar num financiamento de um carro, de uma casa, de um crédito estudantil, de um equipamento, aquilo é pensado, aquilo é planejado, e aí normalmente esse recurso ele não vai ser necessário de imediato, emergencial, como foi o caso que eu comentei das dívidas ruins. Então, uma vez que isso é pensado, é planejado e a decisão é tomada com consciência, é muito mais fácil de se pegar taxas de juros mais baixas, porque também as instituições que vão emprestar têm a garantia de que se a pessoa não pagar, ela vai recuperar parte daquele seu recurso com o bem que está em garantia, por exemplo, a casa, o carro ou o maquinário, e se for o caso de um crédito estudantil, ela pode parar porque isso está previsto em contrato, ela pode parar ao fornecimento de recursos se aquela pessoa que tomou o crédito para os estudos não estiver atendendo aos limites mínimos, por exemplo, estiver tirando notas, estiver passando de ano na faculdade ou nas matérias da pós-graduação, a instituição tem a prerrogativa de cancelar aquele financiamento por conta de não estar atingindo essas metas. Então ela tem uma garantia que no mínimo minimiza os seus prejuízos, e aí por conta disso fica mais barato, as taxas de juros são bem menores do que as encontradas nos empréstimos. Legal, tivemos uma noção de dívida e entendemos o que seriam dívidas ruins e dívidas boas. Mas o que caracteriza um endividamento, de uma pessoa entrar num endividamento? O próprio dicionário diz que endividamento está atrelado ao aumento do valor ou da quantidade das dívidas de uma pessoa, de um indivíduo, de uma empresa, de um governo, do que seja, ou encher-se de dívidas. Ou seja, o endividamento representa a contração de dívidas em uma escalada que não é normal. A pessoa começa a contrair várias dívidas e o aumento dessa quantidade caracteriza o que chamamos de endividamento. Para se ter uma ideia, a última pesquisa de endividamento do Brasil, que é realizada mensalmente, que foi agora no mês de agosto de 2022, mostrou que 79% das famílias brasileiras estão com dívidas para vencer. O que quer dizer que praticamente quase 8 em cada 10 pessoas no nosso país têm dívidas que estão para vencer. E aí vem o outro ponto, que é o ponto mais crítico quando falamos de endividamento, que é a inadimplência. O que é a inadimplência? O problema não é o endividamento por si só. O problema maior é quando a pessoa não consegue honrar o pagamento daquilo que ela se comprometeu, que é o que chamamos de inadimplência. A pessoa fica inadimplente, ela não paga aquela instituição cedente que emprestou os recursos, seja qual for a finalidade. Então, o endividamento acaba sendo um veículo para a inadimplência quando a pessoa não se programa ou quando acontece alguma coisa e ela não tem os recursos para pagar. E essa mesma pesquisa realizada em agosto desse ano mostrou que aproximadamente 30%, mais num valor
mais preciso, 29,6% das pessoas endividadas estão inadimplentes. Então, daquelas 8 em cada 10 que eu comentei que contraíram dívidas que estão para vencer, 30% ou 3 dessas 8 não vão conseguir pagar e vão estar inadimplentes. Sendo que uma de cada dessas 8, ou seja, a pesquisa apontou que 10,8% declararam que não vão ter condição de pagar. Então já sabem que não vão conseguir pagar e vão continuar inadimplentes. Lembrando que a inadimplência, conforme ela vai encaminhando, conforme vai crescendo, a pessoa entra no famoso nome sujo ou nos serviços de proteção ao crédito, que a partir de então ela fica bloqueada, as instituições financeiras bloqueiam a capacidade dela tomar crédito, seja para financiamento, seja para empréstimo, então ela passa a não conseguir mais pegar recursos das instituições, o que na maioria das vezes para as pessoas que estão nessa situação de endividamento mais crítico é uma boa notícia, embora a pessoa não enxergue dessa forma, porque ela para de fazer novas dívidas, ela para de fazer com que a situação fique mais complicada. E existem alguns fatores que levam ou ajudam a chegar nesse endividamento. Vou citar alguns deles aqui. A perda da renda principal, quando a pessoa perde o emprego ou o seu negócio e aí deixa de ganhar e dessa forma não consegue honrar suas contas e acaba entrando em endividamento. Divórcios, onde a pessoa perde parte ou muitas vezes um valor total daquilo que ela tinha de patrimônio, ou quase todo. Desorganização financeira, compras por impulso, como eu comentei, isso leva muitas pessoas a endividamento. O imediatismo, ou seja, querer ter tudo agora ao invés de planejar e buscar ter parte do que se deseja agora e outra parte no futuro. Jogos e vícios levam muitas pessoas ao endividamento, assim como traumas e crenças negativas que a pessoa traz do passado, que fazem com que ela gaste muito mais do que ela deveria. O crédito fácil que é oferecido, hoje muitas pessoas conseguem ter 2, 3, 5 cartões de créditos de supermercado, de loja, de banco, de time de futebol e por aí vai. Esse crédito fácil ajuda a pessoa a consumir de uma forma que não deveria, inadequada, e isso leva ao endividamento. E muitas pessoas também buscam ou querem status social. Muitas vezes ela poderia comprar um tênis bom de uma marca talvez não tão conhecida, mas ela quer comprar o da marca da moda, que muitas vezes custa 3, 4 vezes o preço, e aí ela começa a se endividar para poder ter status social, poder mostrar para os outros que ela tem roupas de marca ou carros caros ou frequenta restaurantes ou locais de pessoas que têm condições de vida melhor, e aí ela acaba vivendo uma ilusão porque ela vai se endividando e não consegue num determinado momento mais controlar esse endividamento. E vamos então falar um pouquinho dos principais dificultadores, o que dificulta para que a pessoa continue no endividamento. Porque vejam, muitas pessoas acabam fazendo alguns sacrifícios quando se enxergam numa situação de dívida, de inadimplência principalmente, e querem limpar o nome, estão com problemas de saúde por conta das dívidas que contraíram, mas elas eventualmente saem de uma determinada dívida, passam um tempo, muitas vezes um curto espaço de tempo, uma semana, 2, um mês, e ela volta a se endividar. Por que isso acontece? Por causa desses dificultadores. E todos eles estão ligados aos fatores emocionais. Vejam que quando eu passei agora há pouco a questão de quais os fatores que levam uma pessoa a se endividar, existiam fatores racionais, como por exemplo o divórcio, mas existiam muitos fatores emocionais, como as compras por impulso, que estão ligadas dentro do sistema emocional da pessoa. Então ela briga com alguém, ela fica com uma necessidade emocional, ela gasta por impulso.
O imediatismo, que também eu já falei em outro vídeo, que é um viés, um erro sistemático do nosso cérebro, que leva a pessoa a enxergar valor no que é imediato, no que é presente, e ignorar o que é futuro. Os jogos e os vícios estão atrelados ao sistema de recompensa do cérebro, e aí ela começa a repetir situações que são ruins para a própria vida e acabam entrando em endividamento. E os traumas e as crenças negativas, eu também mencionei, que a pessoa traz da sua infância, do seu período de desenvolvimento, e essas crenças que limitam a pessoa de conseguir uma melhoria financeira fazem com que ela gaste desnecessariamente e assim acabe entrando no endividamento. Para resolver isso, ou para começar a resolver a situação de endividamento, nós precisamos entender alguns fatores que eu vou passar agora. O primeiro deles é começar a compreender quais são estes fatores emocionais que levam a pessoa a gastar demais, a gastar quando não quer, a comprar por impulso. A pessoa precisa entender os motivos que estão por trás desses fatores emocionais. Quando ela começa a descobrir isso, ela ganha o poder de, mesmo endividada, conseguir fazer um planejamento, pagar as dívidas e depois não voltar a contraí-las mais. Por quê? Atuou na causa e não no efeito. Outro fator que nós precisamos desenvolver para sair das dívidas e não voltar mais é direcionar os comportamentos negativos para outros mais saudáveis. E isso é uma continuação do item anterior. Uma vez que você conhece o que você faz, porque você faz, você pode começar a direcionar seus comportamentos que até então eram ruins para comportamentos mais saudáveis e assim sair do endividamento e não voltar mais. Temos também que diminuir tanto quanto possível as compras por impulso. Claro que aqui eu não vou ser leviano de dizer que isso é uma coisa fácil, que vai acontecer num curto período de tempo e que a pessoa nunca mais vai fazer uma compra por impulso. Isso seria tá contando uma inverdade, mas uma vez que você começa a controlar os seus fatores emocionais, direcionar os seus comportamentos, a quantidade de compras por impulso diminui consideravelmente. Eu tenho clientes que passaram nas minhas mentorias de finanças comportamentais que conseguiram reduzir mais de 80% compras por impulso atuando nesses fatores emocionais. Então é possível e realmente dá bastante resultado, mas obviamente depende de cada pessoa de se esforçar e de estar preparado ou preparada para executar essas mudanças na sua vida emocional, na sua história anterior, para que consiga obter os resultados desejados. Outro ponto importante que aí do lado racional ajuda bastante a controlar e resolver o endividamento é reduzir o número de cartões de créditos, mantendo um cartão ou no máximo 2 cartões na sua posse. Ou seja, é ter de 1 a 2 cartões de crédito no máximo para evitar essa bola de neve de compras e parcelamentos no cartão e pagamento de fatura mínima que vai gerando juros estratosféricos e coloca a pessoa numa situação de endividamento grave. Outro ponto nessa mesma linha é eliminar o cheque especial da conta. Poxa, Luiz, mas às vezes eu uso o cheque especial para cobrir uma emergência ou para cobrir um ponto onde eu vou receber daqui a alguns dias e o dinheiro vai cair, eu sei que eu vou ter, então eu uso o cheque especial para pagar uma determinada conta, um determinado produto e depois eu já sei que eu vou ter isso novamente, não vai trazer nenhum impacto. Ok, então nesse caso o ideal é deixar o mínimo possível só para esses imprevistos ou fatores que são necessários para curto espaço de tempo, mas não deixar valores muito altos no cheque especial para não cair na tentação de enxergar
aquele recurso como sendo uma extensão do salário da pessoa e aí, nesse caso, utilizar de forma incorreta. Por isso que é importante ou eliminar ou deixar o cheque especial o mínimo possível para esses tipos de situação comentada. Também é fundamental não ficar com medo, encarar o medo que é natural quando a pessoa está com dívida, de que não vai conseguir, de que as coisas vão continuar, vão voltar, e encarar isso de frente e negociar as dívidas existentes com parcelas que vão caber no bolso daquela pessoa para que ela consiga efetivamente na negociação depois pagar todas as parcelas e sair do endividamento que eventualmente ela contraiu. E se ela não conseguir essa negociação, se o banco, a instituição com a qual ela tem dívidas, não quiser negociar ou não chegar no valor que ela consegue pagar, o importante é começar a diminuir as despesas que a pessoa contrai todo mês, que ela faz todo mês, e a partir daí começar a guardar um valor referente a essa diminuição que ela fez, guardar esse valor em algum tipo de investimento de baixíssimo risco, para que ela possa futuramente negociar novamente com essa instituição, aí já retirando boa parte dos juros e pagando à vista, normalmente um valor bem menor, para conseguir sair desse endividamento. A partir do momento que ela tem o dinheiro e ela consegue negociar por um pagamento à vista, é normal ela conseguir um desconto bastante grande e assim conseguir eliminar as dívidas. Lembrando que nada disso funciona, essa parte racional, se não tiver tratado a causa dos endividamentos por compras por impulso, pelas questões que eu mencionei do lado emocional, elas vão voltar se isso não for tratado. O que acontece é que dentro disso que eu acabei de dizer, a pessoa pode até conseguir sair da dívida num primeiro momento, mas o que acontece é que ela volta porque justamente ela não eliminou as causas, como eu comentei. E também ela acaba, quando ela faz esse autoconhecimento, quando ela trabalha essas questões emocionais, ela tem o benefício de aprender a lidar melhor com o dinheiro do ponto de vista emocional. E que essa situação incômoda que ela viveu, essa situação de endividamento, ela acaba não retornando justamente porque ela conseguiu aprender a lidar melhor com o dinheiro, entender o porquê ela fazia o que ela fazia, e assim ela consegue colocar as estruturas de defesa emocional para que ela não volte mais a cometer esse tipo de deslize. E para terminar esse conteúdo, eu queria mostrar algumas questões interessantes. Vamos falar um pouquinho do que não se deve fazer para evitar o efeito bola de neve do endividamento. Então, o que a pessoa que eventualmente está numa situação dessa não deve fazer, que vai complicar, vai fazer com que o endividamento se torne uma bola de neve? Primeiro ponto, imagina a pessoa usar o cheque especial ou o rotativo do cartão de crédito, ou seja, pagar a fatura mínima e aí ter aqueles juros enormes. Ela faz isso e aí ela solicita um empréstimo, um crédito pessoal no banco, por exemplo, naquele banco que ela usa, para quitar essas dívidas do cartão. Pô, Luiz, mas eu ouvi dizer que isso é bom porque os juros do empréstimo é menor do que o do cartão. Sim, se for simplesmente para fazer essa negociação, pagar o cartão e depois ir pagando as parcelas do empréstimo, ok. Mas aqui o ponto que eu quero trazer é, para evitar a bola de neve, usou o cheque especial ou cartão, solicitou o crédito pessoal para pagar e continua negligente com o uso do cartão, ou seja, continua utilizando, fazendo compra por impulso, gastando demais no cartão, aí ela começa a ter a dívida do cartão e a dívida do empréstimo. Começou a bola de neve. A partir daí, a pessoa que entra nesse tipo de círculo vicioso não pode cair na tentação de começar a fazer 3, 4 cartões, 5 cartões de créditos e aí distribuir os gastos em cada um para conseguir com o valor de um paga o outro,
com o valor de empréstimo paga um cartão, mas sobra o terceiro, e aí a pessoa começa a perder o controle e não consegue mais acertar a sua vida financeira. E aí, normalmente, essa pessoa pede um outro empréstimo para cobrir a dívida que já está maior. Veja como isso vira bola de neve. Usa cartão, pede empréstimo, aí começa a pagar essa dívida, mas aí não se controla, não trata o lado emocional, aí continua gastando no cartão muito, aí pega vários cartões, porque um cartão só não dá, 2 cartões não dá, aí já tem 3, 4 cartões, mais a dívida do empréstimo que foi contraído, aí pede um segundo empréstimo, e isso vai cada vez aumentando, e a pessoa entra nesse efeito avalanche, bola de neve, que ela não consegue sair. Eu procurei trazer para vocês uma visão geral da questão do endividamento, do que não fazer, dos principais pontos para sair desse endividamento, que é a questão de tratar o lado emocional e o que não fazer para que esse endividamento continue cada vez maior. Claro que existem fatores racionais que precisam ser tratados, como eu sugeri a questão da negociação com a instituição, de você fazer uma lista de dívidas, entender as taxas de juros de cada um, mas aí seria um conteúdo para um próximo vídeo. Aqui eu gostaria de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo e te pedir, se você gostou realmente desse conteúdo, se ele trouxe para você algum benefício, que você deixe a sua curtida, que você compartilhe na sua rede social esse vídeo, porque dessa forma as plataformas, as redes sociais entendem que esse vídeo é bom, que as pessoas gostam, e ela vai também entregar para mais pessoas, e isso vai ajudar não só essas outras pessoas, como a mim também divulgar o meu trabalho. Legal? Então, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!